separados da comunidade de Israel e estranho aos conceitos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenança para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele evangelizou a paz a vós que estavais longe e aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Quem pode dar um amém bem forte, meus irmãos? Eu gostaria que você continuasse com esse texto bíblico aberto. Meus irmãos, Paulo instrui a igreja de Éfeso. E como todas as demais igrejas, Éfeso não era uma igreja que não tinha dificuldades que as outras igrejas tinham. Éfeso também lidava com problemas de conflitos dentro da relação dos irmãos. E conflito é uma coisa que acompanha o homem desde as suas partes originais. Passou a existir pessoas, passou a existir conflitos. E a gente observa que o apóstolo Paulo, ele trata aqui mais um problema de conflito dentro da igreja de Éfeso. E esse conflito se dava também pelo sentimento de que os crentes judeus daquela igreja se sentiam melhores do que os crentes que eram gentios. E quando o ser humano ele passa a se sentir melhor do que o outro, isso é um problema, porque ele vai sempre buscar o seu interesse, ele vai sempre buscar impor a sua vontade sobre o outro, porque ele acha, eu sou melhor do que o outro. E quando a gente passa a entender que a gente é melhor do que o outro, nós não podemos esquecer do paletó de madeira. Todo mundo vai ter que passar por ele. Todos nós temos uma mesma carne, frágil, humana, e que somos eternamente carentes e dependentes de Deus. E o que é que acontecia aqui? Por que Paulo reservou esse capítulo para tratar do conflito entre os gentios e os judeus, que todos dois eram crentes, mas um se sentia melhor do que o outro. Os judeus se sentiam melhores do que os gentios crentes, porque eles diziam o seguinte: nós somos da aliança, nós temos a promessa, nós somos circuncidados. Deus, o Pai, fez uma aliança com o nosso pai Abraão, e nós seguimos esta aliança. Eles não têm aliança, por isso nós somos melhores do que eles, e eles se sentiam melhor. E aí o apóstolo Paulo, olhando os irmãos lá que iam para o templo congregar, que eram olhados como se fosse algo inferior, alguém sem valor, e os crentes judeus entravam com o nariz empinado e diziam assim: nós somos melhores do que vocês, porque nós temos a aliança de Abraão, nós somos circuncidados, temos algo que vocês não têm. Imagina os irmãos gentios que chegavam ali meio cabrunhado, envergonhado, meio que sem jeito, e iam para o templo cultuar e para adorar a Deus. E aí Paulo, ele traz a consciência da verdadeira obra da graça, a graça
que acaba privilégios diante do Senhor e coloca todos os homens em uma situação igual, dizendo que todos nós somos pecadores e necessitamos da misericórdia e da bondade de Deus. Quem pode dar um amém bem forte, meus irmãos? E aí Paulo começa no versículo de número 11, ele diz: portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, erais gentios na carne. Paulo, olhando para os judeus, se sentindo melhores, e olhava para os gentios e diz: olha, vocês eram numa situação tratados como incircuncisos, como alguém que vivia sem Deus, porque a situação dos gentios não é simplesmente porque eles estavam afastados da aliança, do convívio com o povo que tinha aliança, o povo de Israel, mas eles também estavam afastados de Deus, na consciência imposta pelos judeus. De que forma? Os judeus diziam assim: Deus é propriedade nossa, e Ele só se revela para nós. Nós temos aliança, e Ele e a sua revelação é unicamente para esta nação. Então os gentios não têm Deus. E aí Paulo diz: vocês viviam como quem sem Deus no mundo. E olha, se vocês eram privados dessa relação do eterno, que para os judeus era propriedade exclusiva dele, então logo vocês não têm esperança. Qual é a esperança de vocês? Aonde vocês vão parar nessa situação? Aí o apóstolo Paulo diz no versículo de número 12, que naquele tempo estavais sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo tratado como estrangeiro, sem valor, sem direito, sem oportunidade, sem esperança, caído e desprovido de aliança, porque os israelitas diziam: Deus é propriedade minha. Mas aí no versículo 12 ele diz: estranhos aos concertos da promessa, não conheciam a promessa e eram afastados dela pela própria imposição dos israelitas, que diziam: nós somos melhores do que vocês. E ele diz: não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas no versículo de número 13, quem pode glorificar e exaltar o nome de Jesus? O apóstolo Paulo disse assim: mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estava longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. O apóstolo Paulo diz assim: vós que antes não tinha esperança, vós que antes estavam excluídos de nenhuma possibilidade de conhecer a Deus, vós que estavais excluídos por parte dos judeus, dizendo: a promessa é minha. O apóstolo Paulo diz: agora o sangue de Jesus Cristo se manifestou, e aqueles que estavam longe, o Senhor trouxe para o seu acolhimento. Quem pode adorar o nome de Jesus? O Senhor trouxe para debaixo de sua graça. Vocês que não tinham valor, que não tinham Deus, que estavam longe, foram agora aproximados pelo sangue do Cordeiro de Deus. Quem pode glorificar o nome do Senhor Jesus? Vocês agora estão agora diante do Senhor, e uma coisa muito importante que o apóstolo Paulo ensina neste capítulo e é aplicável à nossa vida hoje, é que o apóstolo Paulo diz que agora, versículo de número 14, porque Ele é a nossa paz, o qual ambos os povos fez um povo. Ele agora está dizendo: olha, diante do Senhor não há mais judeus nem gentios. Diante de Deus não há mais brancos nem pretos, ricos nem pobres, nobres nem plebeus. Ele está dizendo: olha, diante de Deus não há alguém mais importante do que alguém. A graça de Deus coloca a igualdade de todos os homens diante do Senhor. Não há mais privilégio de dizer assim: ei, eu sou circuncidado, tenho direito a mais bênção do que o outro.
O apóstolo Paulo diz que nada vale sem essência, simplesmente uma obra feita por homens, de homens numa carne humana. O mais importante é a operação feita pelo Espírito do Senhor no coração do homem, trazendo mudança, trazendo regeneração, trazendo libertação. A graça de Deus revelada que está aqui entre nós. Quem pode adorar o nome do Senhor Jesus? Esta graça revelada. Não há mais ninguém melhor do que ninguém. Quando o publicano foi orar no templo, ele disse: eu sou pecador, nem mereço estar aqui. Aí o fariseu diz assim: eu sou melhor do que ele, pobre, ele não tem graça, ele é um pecador, eu é que sou melhor. Aí Jesus disse assim: quem voltou para casa justificado? Aí alguém poderia olhar e dizer assim: foi o fariseu, orou bonito, tem muitas roupas bonitas, se apresenta como um bom religioso, tem um linguajar importante. Aí Jesus disse: não, quem voltou foi o publicano. Sabe por quê? Porque diante de Deus não vale merecimento humano. Não adianta você chegar aqui na oração e você dizer assim: olha, eu fiz, eu sou, eu posso, eu sei melhor, eu canto melhor, eu prego melhor, eu faço melhor, eu lidero melhor. Isso não importa. O valor que nós temos está na graça de Deus. Alguém pode olhar para você e se achar insignificante em relação à sua pessoa, mas ele tem o mesmo valor que você tem diante de Deus, porque quando alguém olha para você e Satanás olha para você, ele vê o preço do sangue, do sangue, do sangue, do sangue de Jesus. Alabaia Shuriandarabaná. É o preço do sangue de Jesus. Esse é o preço que nós temos, irmãos. Paulo disse assim: se eu sou alguma coisa, eu sou por causa da graça. Se nós tivéssemos essa compreensão correta das Escrituras, nós não éramos tão, nos sentindo tão melhor do que os outros. A nossa carne é essa carne má mesmo, ruim, ingrata, miserável, orgulhosa, prepotente. Nós só queremos muitas vezes aparecer mesmo. Mas quando nós nos limitamos na nossa fraqueza diante da graça de Deus, nós vamos entender que nós somos eternamente dependentes dEle. Se nós estamos em pé e estamos terminando mais uma jornada de 365 dias, não é porque você foi capaz de chegar aqui, mas é porque a mão direita do Senhor te sustentou, e a mão direita do Senhor te permanecerá de pé. É a graça. É a graça de Deus. Paulo diz: olha, não há lugar aqui para ninguém querer se impor melhor do que o outro. Vá lá fazer um exame para ver se sua carne é de outro planeta. Vá ver se ela não é composta pelos mesmos elementos humanos que qualquer organismo dos que estão aqui contém. Paulo não estava dizendo que os judeus deixariam de ser judeus, e nem de que os gentios deixarão a sua cultura, a sua vivência, ou a sua realidade. Paulo está dizendo: olha, dos dois povos a graça está formando uma nova comunidade, um novo reino, um novo conceito. Vocês não deixarão de ser judeus, e nem vocês deixarão de ser gentio, mas antes de ser judeu e antes de ser gentios, vocês agora passarão a ser concidadão dos céus. Vocês agora passarão a ser cidadão do reino de Deus. O reino de Deus veio sobre a terra, e agora vocês não vão viver mais presos às tradições do judaísmo. Vocês não vão precisar agora ser circuncidados, não, porque a tábua da lei da graça, o direito da revelação da lei de Deus, não será mais escrita em tábuas, mas será escrita no teu coração, na tua alma, na tua razão, diz o Senhor dos exércitos. Será escrita no teu coração. Oh, aleluia. Olha para o teu irmão, diga: você, meu irmão,
Olha para ele e diga: você, meu irmão, é bênção para a minha vida. Diga para 3 pessoas, diga: você é bênção para a minha vida. Diga: eu não sou melhor do que você, e nem você é melhor do que eu. Nós somos cidadãos dos céus. Nós estamos caminhando para Canaã. Nós não somos deste mundo. A nossa pátria vem lá de cima, da onde virá o Salvador. Alabaia Shuriandanamana. É de lá que nós esperamos o Salvador. É de lá que nós aguardamos o Salvador. E ele diz que esta paz, diga paz, diga mais forte, diga a paz. Quem trouxe esta paz ao nosso coração? A graça. Olha aqui para mim, irmãos. Quem trouxe essa paz ao nosso coração? A graça. E ele diz que esta paz veio para derrubar paredes. Diga derrubar paredes. Diga pelo menos para 3 pessoas, diga a graça. Diga mais forte, a graça veio para derrubar paredes. E eu quero profetizar nesta noite que paredes já começaram a cair hoje. A parede que o conflito levantou lá dentro da tua casa, a parede que o conflito levantou na relação tua com teu esposo, a parede que o conflito levantou na tua relação com teus filhos, a parede que o conflito levantou na tua relação com os teus vizinhos, a parede que os conflitos levantaram na tua relação eclesiástica, hoje a graça está derribando essas paredes. Quem pode dar um glória ao Senhor bem forte? Paulo diz: a paz evangelizada veio acabar com essa parede entre judeus e gentios. O evangelho, irmãos, ele constrói pontes e derruba paredes. Nós vivemos aí uma época de polarizações, de conflitos, de famílias divididas, de igrejas divididas, de alguém que saiu arranhado, de alguém que não consegue mais perdoar, de alguém que não consegue mais se relacionar, porque agora a ordem é levantar barreira. A ordem agora é construir paredes, é separar, é dividir, é faccionar, é deixar as pessoas cada vez mais intrigadas, separadas, desunidas. Porque o diabo, quanto mais ele quer estabelecer seu propósito, mais ele vai separar, mais ele vai dividir. Porque é na divisão que ele opera, é na divisão que ele destrói, é na divisão que ele faz com que as histórias se percam. Mas a graça não veio para construir paredes, a graça veio para derribar paredes. A graça de Deus, ela veio para derrubar as paredes. Quem pode dizer amém, meus irmãos? Paredes que precisam ser destruídas. Talvez você esteja aqui e tem alguém que você precisa ir ao encontro dele. E esse alguém, para se aproximar dele, é preciso que essas paredes sejam removidas, sejam derribadas. E aí eu vou perguntar para você: vale a pena viver em uma relação com alguém separados por paredes? Paulo disse assim: olha, vocês vão conviver com os gentios vão viver com vocês, e vocês não vão se sentir melhor do que os gentios, porque a graça já disse, tanto gentio quanto judeus são iguais perante ele. Quem pode dizer amém, meus irmãos? Então não adianta alguém se achar aqui em vaso e outro vasilha. E não adianta alguém se achar do clero e outro plebeu. Não adianta alguém se achar mais santo e menos santos. Não adianta alguém que se achar superior e desprezar aos outros. A graça de Deus manifesta trouxe salvação a todos os homens por sua palavra.
trouxe salvação a todos os homens, derribando as barreiras. Olha para o teu irmão com uma palavra forte de profeta de Deus. Diga: é hora. Mais forte, diga: é hora de derribar as paredes. Diga pelo menos para 3 pessoas. Diga: é hora. Diga: é hora de derrubar as paredes. Decamana, radar. Quem sente a presença de Deus, levanta a mão e adora Ele. O Espírito de Deus traz paz para a sua igreja. Andarabanaia Suriana. Icamanaia Suriandarabana. Levanta as mãos. Fecha os teus olhos e dá a tua melhor adoração para o Senhor nessa hora. Eu quero ouvir as vozes do que estão sendo movidas por muitas águas do Espírito, que move o coração, que move a mente, que enche a nossa alma. Espírito do Senhor, venha sobre nós por causa da tua misericórdia. E candarabanabaná. Andalabacamanaia Shuriandarabana. Espírito do Senhor, venha com a tua palavra rasgar o nosso coração, venha operar na nossa alma, colocando, Senhor amado, as tuas leis na minha vida. Alabaia Shuriandarabana. Oh, Rabacamanaia Shuriandarabana. Seja cheio do Espírito de Deus nesta noite. Andalabaia. Oh, Rabacamanamanaya Suriandarabana. O Espírito de Deus está derrubando paredes aqui hoje. E é paredes que foram construídas aqui dentro. Paredes no meio da união feminina, paredes no meio do coral, paredes no meio do ministério, paredes no meio da mocidade, diz o Senhor. Alabacamanabaya Shuriandarabana. Andalabaya Shuriandarabacamana. O Senhor está derrubando paredes. Aquela irmã eu gosto, aquela eu não gosto, com aquela eu trabalho, com aquela eu não trabalho. O meu grupinho é esse, a minha panelinha é essa. Tu vai para lá e eu vou para cá. Isso não tem lugar no reino de Deus. O reino de Deus não é lugar para construir paredes, mas é para construir pontes. O Espírito de Deus está tratando os nossos corações nesta noite. Porque depois de cada fator social fica as sequelas, fica as mágoas, fica os ressentimentos, fica as barreiras que são construídas e edificadas. Mas a igreja de Deus está numa dimensão maior. Disse Jesus: o nosso reino não é desta terra. Os valores da igreja são valores transcendentes, são as leis eternas, são as leis de Deus reveladas, são as leis do Senhor implantadas no nosso coração. Os nossos valores são diferentes. Quem pode dizer amém, meus irmãos? Quem pode dizer amém, meus irmãos? Enquanto os valores do contexto social é vingança, os valores eternos é ame os seus inimigos. Enquanto os valores do contexto da cultura humana é olho por olho, dente por dente, os valores do novo reino, aonde o Senhor pegou os dois povos e fez um novo povo, uma nova comunidade. Os valores deste reino é diferente.
Nós não vamos sermos ligados e nem guiados por ideologias do mundo. Nós não iremos sermos levados por marxismo, nem por capitalismo, nem por ideologia de direita, nem por ideologia de esquerda. A ideologia da igreja é os céus. O futuro da igreja é os céus, e a nossa regra de fé e prática é a palavra. É por aí que a igreja vai. Eu vou brigar por negócio de esquerda e de direita, rapaz. O meu reino, diz o Senhor, não é deste mundo. A igreja sabe para onde está indo. Quem está caminhando para Canaã, levanta a mão e dá um brado de glória para o Senhor Jesus. Nós estamos indo para os céus. O Senhor nos fala através da sua palavra. O Senhor nos fala, irmãos. A igreja, ela foi chamada para ser a pacificadora. E se ela deixar o papel de pacificadora e assumir a posição de sermos agressoras, quem vai promover a paz numa sociedade caída, depravada, num caos moral, num caos espiritual, num caos social, num caos político? Se a igreja não for a pacificadora, quem será o pacificador da sociedade? Se a igreja não assumir o papel de pacificar, quem vai pacificar as guerras? Se a igreja não promover o amor e a paz, quem vai pacificar os conflitos? O direito positivo não resolve, a justiça nem sempre resolve, ainda que ela seja uma justiça restaurativa, mas falha. Mas a graça, ela quebra paredes. A graça de Deus, ela remove as paredes. E só o evangelho para nos unir. Só o evangelho para nos reunir em um único propósito. Quem pode dizer amém, meus irmãos? É a palavra de Deus para mim e para você. Versículo de número 15, olha aqui, diga comigo: na sua carne. Diga mais forte, diga na sua carne. Diga mais forte, diga na sua carne. Desfez o que? A inimizade. Então logo a graça não promove inimizade. A graça quebra barreiras para unir pessoas. Eu estava lendo um livro hoje à tarde e disse: o marxismo tentou, através de uma proposta de capitalismo, trazendo como sucessão o socialismo para chegar ao perfeito comunismo, sem precisar de um agente controlador do Estado, em que as pessoas viveriam no mar de mil maravilhas. Mas ainda assim, com todas as suas tentativas, o socialismo não conseguiu unir pessoas, nem quebrar raízes das pessoas nos aspectos da sua origem mal. A filosofia da Grécia também não conseguiu. A prática dos romanos também não conseguiram. Mas só o evangelho é capaz de unir história, é capaz de unir povos, e de dois povos formar um único povo. Grego, judeus, americanos, pretos, brancos, índios. Por isso que está escrito lá na palavra, que diante do Cordeiro estarão todos os povos, de todas as tribos, raças, línguas e nações, com palmas em suas mãos e com vestes brancas, dizendo a ele, o Cordeiro de Deus, que foi morto, mas que vive para sempre. Aleluia. A mensagem que eu trago para você é essa: é hora de derrubar paredes. Eu não vou vir aqui pregar guerra, porque eu não fui chamado para pregar guerra. Eu fui chamado para pregar a reconciliação, que a graça de Deus ela promove. Quem pode dizer amém, meus irmãos? Olhe para o teu irmão e diga: é hora de derrubar as paredes. Diga mais forte, diga: é hora de derrubar as paredes.
Diga para 3 pessoas: é hora de derrubar as paredes. O Espírito de Deus está se movendo aqui nessa noite. É hora de derrubar as paredes. Eu vou concluir dizendo que a mensagem da cruz, além de derrubar paredes, além de tornar 2 povos um único povo, olha aqui para mim no versículo de número 16. A mensagem da cruz, ela traz reconciliação com Deus em um só corpo, matando com ela as inimizades. Diga inimizades. Diga bem forte, diga inimizades. Irmão, tem gente que gosta de uma briga. Tem gente que gosta de contenda. Tem gente que gosta de inimizade. Está fora dos preceitos desta nova comunidade, desse novo valor, desse reino eterno, dessa cultura de reino. Tem gente que gosta da briga, gosta de ver o circo pegando fogo. E tem gente que vive na igreja jogando um contra o outro. E Jesus está olhando para você, viu? E Jesus está olhando para você, que gosta de comprar aqui e vender ali, para jogar a irmã contra o irmão. A graça de Deus veio para reconciliar. Chega a dar uma de sonsinha, com sapato de lã, dando uma de bonzinho, mas já passou lá atrás inventando mentira da irmã. Aí quando a irmã que ela encontrou lá atrás inventou uma mentira para ela, ela já vai encontrar outra lá na frente, a cara já está inchada, porque a sonsinha, o bonzinho de pé de lã já fez o mundinho dele, ó, e ele faz o mundinho e fica de longe, vendo o circo pegar fogo. Isso é coisa de Satanás. Não dar essas coisas para o reino de Deus. O reino de Deus é para desfazer inimizades, para acabar com inimizades. Está aqui na palavra. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estavas longe, a vocês que eram sem Deus, sem paz, sem salvação, sem esperança, e aos que estavam perto também, a vocês, judeus, que se acham melhor. Ele evangelizou tanto a um quanto a outro, porque por ele ambos temos acessos ao Pai em um mesmo Espírito. Quem pode glorificar o nome do Senhor? Diga acesso ao Pai. Diga pela cruz. Diga mais forte, diga pela cruz. Diga pela cruz. Eu tenho acesso ao Pai. Paulo estava dizendo assim: olha, lá no Velho Testamento, para o Senhor falar com vocês, mandava um profeta, e para vocês falar com ele, tinha que ser representado por um sacerdote. Todos os dias, uma oferta para cobrir os pecados de vocês que pecavam todos os dias, e uma vez por ano para representar a nação. Para chegar lá e dizer assim: ô Senhor, eu estou aqui representando a Mário, Edilson, José, Maria, Alvenice, Sabino, eu vim aqui representá-lo diante de ti. Aí Paulo disse: olha, vocês não precisam mais de sacerdote para representar vocês. Vocês têm líderes espirituais, vocês têm pastores, vocês têm guia, mas pastor não representa diante de Deus as ovelhas. Cada um tem acesso direto ao Senhor. Representar é diferente de prestar conta. A Bíblia diz que o pastor prestará conta do seu ofício em cuidar de ovelhas, mas ele não vai representar cada uma das ovelhas diante do Eterno. Cada um se representa individualmente diante do Santo dos Santos. Porque não tem mais véu que separava. Agora você pode entrar no Santo dos Santos. Você pode entrar na sala, aleluia, na sala do Santo dos Santos. Não tem mais sumo sacerdote melhor que você. A Bíblia diz que o Senhor nos fez reino, nos fez sacerdote, nos fez nação santa, nos fez povo adquirido. Quem pode levantar a mão e dar glória a Deus nessa hora? Eu agora posso entrar no Santo dos Santos e falar com Deus. Eu não preciso de representante.
Você é o sacerdote da sua vida diante do Senhor. Eu não estou dizendo que você não precisa de guias, de instrutores, de orientadores. Eu estou dizendo que você pode chegar diante de Deus e falar com Deus. Feche os seus olhos. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou.